Olá, o Central Piauí recebe hoje a ex-deputada estadual e agora pré-candidata a vereadora em Teresina, Lucy Soares. Deputada, pré-candidata, seja bem-vinda ao Central Piauí. Olá, é um prazer estar aqui junto a você, junto ao Central Piauí, estar com você, Mariano, muito simpático. Primeira vez que eu estou aqui junto a vocês. E vamos lá, falar um pouquinho da sua trajetória. Sobre a nossa trajetória para Teresina, que é uma trajetória de longos anos, não é? Uma trajetória gostosa, de muitas lutas, de muitas conquistas. Acho que primeiro, deputada, vou chamar de deputada, acho que a população quer saber... Então, Lucy. Pronto, Lucy, pré-candidata Lucy. A população de Teresina quer saber como é que está a Lucy Soares, a família Soares em Teresina. Não, a família Lucy Soares, né, uma família pequena, né, minha família... Meus filhos, eu tenho 3 filhos belíssimos, a Bárbara do Firmino, né, que vai fazer 30 anos esse ano, o Bruno, 27 anos, e a Cristina, que não mora com a gente, mora em São Paulo já faz 8 anos, é uma família unida. Passamos, sim, momentos difíceis, ficamos todos abalados com a partida do Firmino, mas uma família que se ergueu com muita luta, com muita garra e segurando na mão de Deus. Lucy, em 2018 você disputou a primeira vez uma eleição, né, como candidata a deputada estadual, mas você tem uma trajetória ali nos bastidores com o ex-prefeito Firmino Filho. Como é que foi esse processo, essa decisão de disputar em 2018? Gostava sim de estar nos bastidores, eu gostava de organizar campanha. Meu forte é organizar campanha. E quando eu saía, né, pela cidade, eu não gostava de dizer quem eu era. Eu era simples assistente social, que tem um sotaque mas aí, forte. Eu tenho que discordar, você está sendo modesta, né? Você ficava nos bastidores, mas você ajudou a eleger muitos nomes que hoje estão aí, presidente da Câmara, várias pessoas, inclusive a gente vai abordar esse assunto mais na frente, mas você teve um papel importante na eleição, na vida, no início da vida política de muitos vereadores que estão aí hoje, deputados. Verdade, é isso? Ajudei muito, com muito carinho. Faria de novo, ajudaria todos, né? Pela minha cidade, pelo meu povo, eu faria tudo novamente. Tá, deputado, então vamos voltar aí para 2018. Em 2018 a senhora foi eleita, deputada, estava fazendo um mandato aí iniciando uma trajetória na Assembleia Legislativa. Como é que foi a sua passagem pela Assembleia Legislativa? Foi de uma passagem de muitas amizades. Eu tenho facilidade, não sei se é uma característica de geminiana, mas eu tenho facilidade muito de comunicar, né? Então fiz bons amigos, principalmente com o presidente Temíscles Filho, que ainda hoje sou muito grata a ele pelo que ele fez por mim, não só por mim, pela minha família. Foi uma pessoa que estendeu a mão no momento que nós mais precisamos. E naquele momento que eu estava, como se diz, morta politicamente, porque não tinha nada para oferecer. A única coisa que eu tinha que me oferecer para ele era meu carinho, né? Então ele chegou, me visitou várias vezes, levou a filha dele, que tinha perdido também um ente querido dela, para me dar força para eu continuar, porque naquele momento eu achava que eu não ia conseguir sobreviver. Esse momento que a deputada fala é o dia 6 de abril de 2021, onde aconteceu a partida do ex-prefeito Firmino Filho. Verdade. Sobre esse tema, deputada, naquela data, naquele dia, o que é que você lembra aí do início do dia? O que é que a senhora acha que faltou, se faltou dizer alguma coisa para o ex-prefeito Firmino Filho? Não, ele que falou para mim. Um dia antes ele falou que me amava muito. Eu não posso nem chorar, né? Porque eu vou dizer que é tudo... Não, é o seu sentimento. É que ele que falou para mim que me amava muito e que nós éramos muito fortes, que eu era uma pessoa muito forte e que a gente não precisava dele, mas de maneira nenhuma eu achei que ele ia fazer isso, entendeu? Porque ele era uma pessoa tão forte, eu considerava ele assim uma fortaleza, sabe? Exemplo de tudo. De nos
incentivar a conseguir o que a gente sempre queria na vida, tanto para mim e para meus filhos, né? Na política, ele me incentivou, foi a pessoa que incentivou muito eu sair candidata a deputada estadual, porque a população sempre falava, né? Comentava que eu deveria ser deputada estadual, e ele me incentivou muito. Olha, você é muito querida. Eu sou o gestor, mas a política daqui de casa é você. Você é uma pessoa muito forte. Deputada, do momento da partida ali do ex-prefeito, a gente viu as homenagens merecidas que a população de Teresina demonstrou esse carinho pelo ex-prefeito durante o cortejo. Foi uma partida que chocou e assim, até hoje tem um vácuo, né? Não só na política, mas na população de maneira geral do ex-prefeito Firmino Filho, mas que agora vocês dão continuidade a essa trajetória. Naquele momento eu fui muito criticada, Mariana, não sei se você lembra, porque naquele momento tão difícil para nós, eu falei de política naquele momento. Pois é. Mas as pessoas não julgam sem saber o que aconteceu. A gente tem que escutar os dois lados. Chegou uma pessoa do meu lado e falou, olha, seja grande, suba na escadaria e tira uma foto. E eu fiquei revoltada com a situação. Poxa, eu estou aqui abalada e eu vou ter que subir na escadaria para tirar uma foto. Né? Então as pessoas, fui muito julgada com essa atitude, por essa atitude minha, mas ninguém soube do outro lado. Os bastidores, o que de fato aconteceu, né? Mas aconteceu isso comigo, mas é isso, faz parte da vida, é um aprendizado. Hoje eu posso falar do que aconteceu, né? É muito bom estar aqui falando um pouco do que aconteceu. Acho que a cada momento que eu dou mais, que eu chego a dar entrevista, mais coisas eu vou conseguindo falar, né? Desses 3 anos. Porque acho que por proteção eu perdi um pouco da minha memória. Mas que com o tempo eu estou começando a reviver coisas que eu não lembrava mais naquele momento. Né? Também para cuidar da minha saúde mental. Confesso, não tenho vergonha que eu tomei medicamento, eu fui acompanhada por uma psicóloga, que todos devem ser acompanhados pela psicóloga, um psiquiatra, com um momento difícil, para a gente superar. Porque o bem mais precioso que a gente tem é a nossa saúde mental. Então, naquele momento, o atual vice-governador, Temístocles Filho, foi importante para você? Muito importante. Para a minha família, para mim, me estendeu a mão em todos os sentidos, de carinho, de aconselhamento, de presença, de olhar. Né? Você sabe quando a pessoa tem um olhar de gente. A senhora estava comentando aqui no off que, embora tivesse acontecido aquela disputa política ali entre o ex-prefeito e, na época, presidente da Assembleia, o tratamento que ele dispôs para a senhora na Assembleia foi altamente respeitoso. Olha, acho que se fosse outra pessoa, eu acho que eu seria excluída naquele momento do ambiente, né, daquela casa. Mas não, ele me acolheu de uma forma que eu fiquei surpreendida. E a gente passou a ter uma amizade forte. E eu tinha combinado com Firmino e Temístocles que a gente faria um jantar lá na minha casa. Ou na minha casa. Para selar essa paz. Lá, porque ele começou, quando eu falei, Firmino, bora para cá para essa besteira. Ele disse, não, você tem razão. Pode marcar que eu vou. E ele sempre falou, poxa, ele está tão bem, né? Talvez eu tenha errado. Né? E eu disse, pois você vai conversar com ele, você vai tirar todas essas ideias, né? Pelo fato, se você tem alguém que trata bem seus filhos, se trata bem sua mulher, você começa a ter outra visão, não é? E no mundo hoje as pessoas são tão cruéis, né? Às vezes, né? Tem aquele sentimento de rancor. A gente não é bom nem falar sobre isso. A gente tem que falar sobre questões positivas, não é? De coisas boas, para a gente poder incentivar, inspirar coisas boas. Deputada, lá em 2020, quando teve a sucessão, né, a eleição para prefeito, criou-se essa narrativa que a senhora teria vetado o nome do ex-prefeito Silvio Mendes e escolhido o nome do Kleber Montezuma, que veio perder a eleição. Foi a senhora que vetou o nome do Silvio? Ele sabe disso? Qual é a verdade dessa história? A verdade é que todas as decisões, eu e Firmino tomávamos juntos. Nós éramos parceiros de 36 anos, parceiros por Teresina, além do companheirismo. Então, foi uma decisão tomada
juntos pelo professor Kleber, que era um técnico, fez um excelente trabalho na educação, junto ao ex-prefeito Firmino Filho e junto com a equipe da educação. E foi uma pessoa que, no momento da pandemia, ele vestiu a camisa da pandemia junto a Firmino. Ele não discordou, né? Na época do Dr. Silvio... Como fala, você esquivou daquele... esquivar? Sim. Você esquivou daquela situação que a gente estava vivendo, uma situação difícil para Firmino e uma situação difícil para a população. Ele tomou decisões duras, né? O prefeito tomou muito... Kleber apoiou prontamente, não é? Ajudou, fez um belíssimo trabalho na educação durante a pandemia. E naquele momento, o doutor Silvio, não é? Ele só criticava as atitudes de Firmino. Quer dizer, no momento que Firmino, a cidade precisava, ele criticou as atitudes de Firmino. Ele não era mais o secretário de saúde. Ele não foi ajudar durante a pandemia. Ele ficou através da rede social, que é muito fácil, não é? Você ficar atrás da rede social, criticando as atitudes de Firmino. Todas as atitudes que Firmino tomava, porque lá nós todos sabíamos que nós estávamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. E Firmino sabia que se todo mundo fosse para a rua, leitos iriam faltar. Então ele era a favor do recolhimento, do isolamento, né? Ele era a favor. Já o outro, ele pregava mais ou menos que não era contra, mas ficava isolado e criticava as atitudes. Se ele não estava participando, então não critique. Do momento que Teresina mais precisava, ele foi omisso em certo ponto e ainda criticava uma pessoa que estava dando a vida para salvar vidas. Se aproximou-se da eleição de 22, na realidade, e a senhora decide não disputar a reeleição na Assembleia. Como é que foi essa escolha do nome da deputada Bárbara do Firmino? Quando a gente sentou, eu sentei para nós recuarmos, a família de Firmino recuar, porque todos nós estávamos abalados. E Bárbara falou, não, nós vamos continuar com o legado do nosso pai, nós vamos defender o legado do nosso pai. Foram anos de vida política, dessa convivência política, foram anos de abdicação, anos de ver meu pai feliz, porque, de certa forma, tudo isso que acontecia tornava a nossa vida, apesar da gente abdicar de muita coisa da nossa vida pessoal, mas isso tudo tornava nossa vida mais bonita, mais feliz, entendeu? A gente tinha felicidade porque a gente via ele feliz. E aí vocês decidiram pela filiação e a eleição do progressista. Sim, porque o PSDB não teve chapa. Aliás, não teve. Com a partida de Firmino, a gente não viu mais essa movimentação do PSDB, ficou mais difícil. Eu já estava no PP, porque a minha ida do PP foi uma ida com um acordo administrativo. Firmino era do PSDB, eu era do PP, para fazer esse acordo administrativo para trazer benefício para a nossa cidade. Entendi. Emendas para a nossa cidade. Entendi. Então foi essa situação. E na opinião da senhora, qual foi o peso do senador Ciro Nogueira, com as lideranças do progressista no interior, na eleição da Bárbara? Eita, você me pegou. Eu gosto muito do senador Ciro. Não tenho nada que falar dele, gosto muito da Iracema Portela, do Joel, eu gosto muito do Joel Mendes, mas assim, eu tenho que ser sincera, eu achei que ele ajudou, mas eu não sei se eu vou ser injusto com ele, que poderia ter ajudado mais. Mas enfim, eu não sei, eu posso estar sendo errada e injusta, eu não quero ser injusta e errada com as pessoas. Eu não quero ser. E sobre injustiça, a gente falou isso lá no início, a senhora ajudou a eleger, a colocar na cena política em Teresina vários vereadores. No momento que a senhora precisou, no momento que a Bárbara precisou, esses vereadores apoiaram sua filha? Olha, Mariano, eu não tive apoio de nenhum. Inclusive, não só apoiaram, mas me atrapalharam a eleição de Bárbara. Mas, enfim... isso passou, fica no passado. Hoje nós estamos fazendo uma campanha belíssima. Bárbara, ela me orgulha muito. E ela que me deu
essa inspiração de voltar, a partir do momento que ela saiu, foi eleita, começou a trabalhar pelo legado do pai dela, me inspirou muito. E com tudo isso que está acontecendo na cidade, o abandono, o descaso, a falta de compromisso, eu tenho andado pela cidade toda, não é? Eu conheço a cidade, né? Às vezes eu fico brincando, perguntando às pessoas, você conhece tal vila? Você conhece tal bairro? Eu nem sabia que existia. Mas pelo fato de eu andar muito, então eu conheço, né, a cidade. E é isso, assim, me inspirou. Bárbara, isso aí me inspirou, e com tudo isso eu voltei com toda a garra, e é o que eu gosto de fazer. Tá, assim, a deputada Bárbara, ela foi pré-candidata a prefeita, né? Estava ali entre Silvio, Bárbara, e aí houve a decisão da deputada Bárbara de sair do grupo do senador Ciro Nogueira e apoiar o pré-candidato Fábio Novo. Como é que foi esse momento? Ela acreditou muito no ex-prefeito Silvio Mendes, né? E na realidade ele não estava fazendo movimento pela cidade, ele estava ausente, né? Ele estava mais preocupado com os hobbies dele, né? E Bárbara estava andando na cidade ciente que o grupo, não é? Havia essa promessa que ela seria a candidata? Sim, ela era candidata. E no dia 11 de outubro ela pediu a posição. Pediu a posição, que era o aniversário dela, foi a última reunião que ela fez, não é? E esperou uma posição rápida. Eu acho que ela até declarou que havia um acordo ali do Jeová com... Sim, eu sempre falei para ela que teria um acordo dos dois. Isso aí de experiência conta, né? Na vida política, afinal foi desde 93 que eu estou na política, eu sempre falei para ela. Mas Dr. Silvio tem uma conversa muito boa. Então, disse, não, minha filha, você vai ser nossa candidata, agora você tem que fazer uma coisa. Primeiro, se livrar do seu esposo e da sua mãe. Como é, deputada? A senhora está dizendo que o pré-candidato Silvio Mendes pediu para a deputada Bárbara se desvincular da senhora, do esposo dela? Pediu sim. Em troca do apoio dele? Mais ou menos isso. É primeira mão essa notícia, né? Porque toda vez que eu vou dando, eu não sei nem se deveria ter falado aqui, mas cada vez que eu vou dando entrevista, cada vez eu vou soltando alguma coisa aqui que eu acho então que esse foi o motivo também da deputada Bárbara romper? É um dos maiores motivos. Fora do não ser acolhida, fora não ser escutada, não ter voz. Eu já tinha me separado, eu já tinha me afastado muito tempo, desde a campanha. Eu não fui bem acolhida durante a campanha dele. Então, eu já tinha me afastado já da campanha. Mas aí a deputada, ao tomar essa decisão, sofreu uma onda gigantesca de ataques da internet, nas redes sociais. Sim. Como é que ela lidou com isso, e a senhora? Olha, eu vou dizer, foi difícil para a nossa família, foi uma decisão correta, né? Foi muito corajosa, e quando você é política e representante do povo, você sempre tem que tomar suas decisões. Como o Firmino tomou a decisão dele durante a pandemia. Ele criou muitas inimizades quando ele fechou a cidade. Mas é isso que um político tem que fazer, saber tomar decisões na hora certa. E o tempo mostrou quem estava falando a verdade. Quem estava falando a verdade, Mariana? Tudo que aconteceu dessa coligação entre Silvio e Jeová se concretizou. Ele só estava esperando a questão de Jeová cumprir o que ele estava tentando cumprir na gestão de doutor Pessoa, né, que era até em abril, e resolver a questão partidária. Então, Bárbara estava ali no banco de reserva. Como Ismael também ficou no banco de reserva. Quando Bárbara saiu, eles colocaram Ismael. Né? Se não desse certo, seria Ismael. Então, os dois estavam no banco de reserva. Só que Bárbara viu isso. Né? Bárbara viu isso, não éramos acolhidas. Teve essa questão dela fazer uma escolha. Ou você fica aqui, ou você tem que se afastar da sua mãe e do seu marido. Né? Então, a gente tem que aprendemos desde cedo, que a gente deve ficar em lugares onde nós somos escutadas e somos acolhidas. Mulheres ocupam os espaços que elas querem. As mulheres têm suas opiniões, têm suas personalidades e tomam suas decisões. Foi uma decisão solitária. Eu só vim saber no outro dia,
no outro dia, tanto que eu cheguei atrasada no evento. Na Assembleia, né? Na Assembleia. Eu cheguei atrasada no evento porque me ligaram, o que está acontecendo? Eu disse, não estou sabendo. Disse, não, Bárbara aderiu. Aí eu pensei, poxa, ela tomou o rumo certo. Mas eu sempre fui bem acolhida na Assembleia. Eu fui, inclusive, bem acolhida pelo Fábio Novo. Eu consegui, como deputada, por exemplo, a reforma da igreja lá de Jaicós, através de Fábio Novo. Não é? Firmino foi parceiro de Fábio Novo durante também, quando o Firmino era deputado estadual. Firmino foi o primeiro que levantou a bandeira de Fábio Novo na eleição da presidência da Assembleia. Pouca gente sabe disso. Firmino, eu acho que foi o primeiro prefeito que foi para dentro da Assembleia para brigar pela presidência da Assembleia. Mas aí a oposição, né, o Dr. Silvio, esse grupo do Dr. Silvio, tem usado muitas imagens, muitos vídeos onde o prefeito dava aquelas declarações contra o Partido dos Trabalhadores. Naquele momento... Olha, é normal, isso é normal. Mas agora a gente está numa situação diferente. A gente está vivendo uma situação diferente. A gente está vivendo uma situação que nunca vivida antes na nossa cidade. A população carente está sofrendo. A gente tem que sair dessa bolha e ir para a periferia para ver o que está acontecendo. Deputada, a gente vai entrar agora na sua pré-candidatura à vereadora. A senhora se filiou ali ao MDB e nos bastidores, as análises que fazem, é que a senhora deve ser a mais votada ou está ali entre as 3 mais votadas. Como é que você recebe isso? Isso é fruto do seu trabalho? Qual é a imagem que você tem desse cenário hoje da sua pré-candidatura a vereadora de Teresina? Olha, eu estou dando o meu melhor, fazendo o que eu gosto de fazer, é com amor, é com paixão, é por Teresina que eu estou fazendo, eu quero continuar assim. O legado de Firmino, o trabalho de Firmino. Essa eleição vai ser sobre sonhos, sobre futuro, esperança e fé, de como nós vamos reconstruir, de como nós vamos colocar cada tijolo para levantar a nossa cidade. Eu tive um mestre, né, na minha casa, é um mestre de amor, muita dedicação. Firmino, não sei, ele tinha um olhar diferente pela cidade. E a vida dele era aqui, ele sempre teve essa paixão, sempre teve esse carinho muito forte de trabalhar. Ele se entregou. Quando você está nessa missão política de representar o povo, você tem que se doar. É doação, é entrega. Né? Deputada, então, o que a senhora diz para esses pré-candidatos ou candidatos que querem usufruir da imagem, do legado do ex-prefeito Firmino Filho? O nome hoje que representa essa continuidade é Luci Soares? Olha, que reconheçam o que ele fez por Teresina, porque realmente, se você tirar tudo que foi feito, afinal de contas, Firmino foram por 4 mandatos, ele foram 4 mandatos, 16 anos prefeito da capital. Depois ele foi deputado estadual, depois vereador. Eu também, de certa forma, nós éramos parceiros, já conta também 4 anos, não é? É como se fosse, isso. Então ele teve muito para fazer. Essa transformação da educação não foi de uma hora para outra. Essa transformação da saúde não foi de uma hora para outra, da assistência social. Então ele teve muito tempo para trabalhar pela cidade. Em um mandato só você não faz tudo isso que Firmino fez. Em um mandato e mais 2 anos não se faz. É igual que eu digo para a população, quando eu estou andando, pela minha experiência que eu tenho, 4 anos, Fábio não vai conseguir reconstruir essa cidade. 4 anos ele não vai conseguir. A população vai ter que ter muita paciência. Nós vamos te ajudar muito. A população de Teresina vai ajudar e tem que ter paciência, porque precisamos reconstruir e inovar e requalificar. Nós temos vários desafios. Pagar a dívida, reconstruir, requalificar e inovar. Nós vivemos num mundo tecnológico. E eu vou dizer mais ainda para você. A proposta de Fábio de tarifa zero, eu acredito. Eu não tenho medo da inovação, não. Hoje não tem carros elétricos.
Então, tudo é possível. Outras capitais já estão usando. Tem os VLTs, veículos sobre os trilhos. A gente tem que trazer, e eu acredito sim, a gente tem que ter fé e esperança. Agora, um gestor ter medo de inovar, peraí, você tem que inovar, tem que ter coragem de inovar, tem que ter um olhar futurista. Fábio tem esse olhar. Ele tem a garra, a juventude, a vitalidade, a vontade, né? A entrega, a doação que nosso povo precisa. E eu quero agradecer a sua participação hoje aqui no Central. Foi um prazer entrevistar aqui pela primeira vez a Olha, eu estou muito maravilhada. Adorei conversar com você. Me chama mais vezes. Com certeza. Eu adoro falar, porque Firmino era muito calado. Eu sou tagarela, né? Eu adoro falar. Antigamente, Maria era muito tímida. Logo na primeira gestão de Firmino, eu me lembro que teve um repórter que dizia ela é uma coelhinha acuada. Gente, como eu cresci, né? Hoje eu tenho medo. Olha, eu sempre digo para todas as minhas reuniões, eu não tenho medo de nada e eu não temo a ninguém. Se querem fazer com que eu tema com fake news, estão muito enganados. Não tenho medo de fake news, não tenho medo de nada, não tenho medo de montagem. Eu estou levando a minha mensagem para a população. E a minha mensagem para a população, junto com o Fábio Novo, é de reconstruir. Eu tenho minha fé e minha esperança renovada com ele. Estou acreditando nele. A responsabilidade é nossa de reconstruir essa cidade. Okay. Tá bom? Tá. E dizer para as mulheres, eu posso dizer um recado? Pode, fica à vontade. Que todas nós, mulheres, temos que ter nossas opiniões, nossas decisões e personalidades próprias, que nós podemos sim mobilizar e militar politicamente. E nós não queremos ser melhores que os homens, nós queremos trabalhar lado a lado desses homens. Mas tem alguns homens, né, que eles preferem manter a gente atrás, né? Isso é tão feio. E é feio também, que você terminou esquecendo de falar, quando as pessoas têm utilizado as expressões de Firmino. É muita falta de criatividade. Fique à vontade, é uma crítica que você faz. Olha, é uma crítica. Né? O outro lado não tem nem criatividade, porque a frase é a frase de Firmino. Tá se usando a frase que não é uma frase, está fora do contexto. Aquela frase de Firmino foi usada em outro contexto. Eles estão querendo iludir a população. Foi utilizada fora do contexto. O contexto hoje é de reconstruir. É questão esquecer partidário, questões partidárias para trabalhar para Teresina. Não iluda a população, não iluda, porque a população tem consciência do que está acontecendo. E é muito feio usar as frases de Firmino, os gestos de Firmino, os discursos de Firmino. Sejam mais criativos.